Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos ver o sistema operacional Windows 7 para concurso público. Bem, vamos começar a rever alguns conceitos básicos que nós vimos lá no curso de hardware, tá bem? Então vamos lá. Primeiro o seguinte, o que é hardware? Hardware é a parte física. Toda vez que você puder tocar em algo com relação à microinformática, nós dizemos que é um hardware, tá? O teclado, o mouse, isso é um hardware. E o que é um software? Software são os programas de uma forma geral. É aquilo que eu não posso tanger e aquilo que eu não posso tocar. O software, por sua vez, ele se divide em duas grandes categorias, software básico e software aplicativo. Quem é software básico? O software básico, nós temos o sistema operacional, os tradutores e os utilitários. Mas hoje, o que nos interessa é falar do sistema operacional. Então nós vamos estudar o sistema operacional Windows, mais especificamente o Windows 7. Então, o Windows 7 ele é um sistema operacional, ele é um software, ele é um programa responsável por todo o gerenciamento do computador. Então, para o computador funcionar, vai precisar de um programa. Que programa é esse? É o sistema operacional. E é ele que nós vamos estudar agora. Tá certo? Então, olha só. Basicamente, quando você vai estudar um assunto, qualquer assunto para concurso público, é possível você dividir esse assunto em tópicos, em capítulos. Então, veja só, dá uma olhada aqui, que eu dividi este assunto da seguinte forma. Nós temos a área de trabalho, tá certo? Windows Explorer, o painel de controle e teclas de atalho. Então é possível estudar este assunto dividindo dessa forma, tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou mostrar para você aquilo que tem de mais importante com relação à área de trabalho. Professor, o que tem de mais importante com relação à área de trabalho do Windows, para que a gente possa estudar para a prova? Então, olha só, área de trabalho é isso aqui. Então, esse aqui é o Windows 7, tá certo? Ele aqui é o nosso objeto de estudo e esta é a área de trabalho do Windows. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, professor, com relação ao Windows, com relação à área de trabalho do Windows, o que mais cai em prova, o que eu tenho que saber, tá? E é isso exatamente que eu vou lhe mostrar hoje, tá certo? Depois nós vamos ver o Windows Explorer, tá? Esse aqui é o Windows Explorer, ou explorador de arquivos. É ele que é responsável por organizar os arquivos, gerenciamento de arquivos e pastas, tá certo? Depois eu vou mostrar aos senhores o painel de controle, tá certo? Esse é o painel de controle do Windows 7. E por último nós vamos ver as teclas de atalho. Tecla de atalho com relação à prova de concurso de Windows 7 cai muito, cai muito. Teclas de atalho cai muito, tá certo? Então vamos começar, tá? Então vou começar a mostrar para você o que tem de mais importante com relação à área de trabalho primeiro, tá certo? Então vamos lá. O Windows 7, quando ele apareceu lá pelos meados de 89, 90, tá certo? Ele apareceu com algumas novidades. Foi uma grande novidade em termos de mercado, em termos de sistema operacional, e principalmente importante para a gente da área de concurso público. Porque, veja, até então, quem sempre caía em prova de concurso público era o Windows XP.
Então, olha só, do Windows XP até o Windows 7, a Microsoft lançou várias versões do sistema operacional. Só que essas versões do sistema operacional simplesmente não pegaram. Então veja bem, quando a gente fala em pegar, nós estamos falando de concurso público. Lembra, eu sou especialista em concurso público, tá? Então não era cobrado muito as outras versões. Bem, quando chegou o Windows 7, e aí sim, passou a ser bastante cobrado o Windows 7 em concurso público. E ainda até hoje, bastante cobrado nas provas, né? O Windows 10 apareceu aí, já faz algum tempo que o Windows 10 apareceu. Agora, ainda hoje, tá? 2018, nós estamos gravando esse vídeo aqui em final de 2018, novembro de 2018, ainda é cobrado muito em prova de concurso público Windows 7, tá certo? Então, quando o Windows 7 apareceu, ele apareceu com algumas novidades. Então vamos lá, vamos ver, né, essas novidades, lembra, voltada a concurso público, tá? Então, dentre essas novidades, apareceu um recurso chamado Snap, que permite você redimensionar as janelas na área de trabalho com um único movimento do mouse, tá certo? Então, esse recurso seria mais ou menos isso aqui. Imagina que eu tenho aqui uma janela do Windows Explorer, tá certo? Eu vou clicar aqui em cima na barra de título dessa janela, tá bem? Eu vou clicar, segurar, arrastar e soltar até ele tocar a borda direita do meu computador. E aí você percebe, né? Você vai perceber que a janela ficou redimensionada do meio para a direita. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar a borda novamente, a barra de títulos, eu vou clicar, segurar, arrastar e soltar até ela se posicionar, tocar à esquerda. E aí você vai perceber que a janela ficou redimensionada do meio para a esquerda, tá certo? Então, esse recurso, eu vou clicar lá em cima agora, ó, e aí ele vai maximizar a janela, tá certo? Então, esse recurso no Windows, ele é chamado de Snap, tá certo? É uma das novidades que apareceram. Qual é o grande detalhe com relação à prova de concurso? O grande detalhe com relação à prova de concurso é que você usa o Windows, você conhece, você usa o recurso, mas você não sabe o nome, tá certo? Então, esse é que é o grande detalhe. Então, na prova, eles vão cobrar de você o nome do recurso. E aí você precisa saber o nome do recurso. Esse é que é o grande detalhe, tá certo? Bem, vamos ver um outro recurso. Então é isso aqui, né? Então esse é o Snap, esse movimento que a gente pode fazer das janelas, tá bem? Uma outra novidade que apareceu no Windows 7 é o recurso chamado Aero, tá certo? Permite você visualizar rapidamente a área de trabalho sem minimizar todas as janelas. O que ele está falando, professor? É assim, ó. Ele está falando desse recurso aqui. Bem aqui na barra de tarefas, eu tenho um botão, tá? Que se eu colocar o ponteiro do mouse, eu consigo visualizar a barra de tarefas. Então esse recurso aqui é o Aero, tá certo? Então é uma novidade que apareceu também no Windows 7, tá? Também apareceu com o Windows 7, ok? Então aqui, ó, se você coloca o ponteiro do mouse, você tem uma janela minimizada. Você coloca o ponteiro do mouse em cima dessa janela, você consegue visualizar o conteúdo da janela sem necessariamente precisar abri-la. Então você tem uma janela, minimizou a janela, como você está vendo aqui, e aí você coloca o ponteiro do mouse em cima, você consegue ver o que tem dentro da janela, o conteúdo da janela. Então você percebe o seguinte, tá? De novo, o que eles vão cobrar? O nome do recurso, tá? Então na prova de concurso, o que eles cobram é exatamente isso, o nome do recurso. Você tem que conhecer o recurso, tá certo? Vamos ver um outro recurso, são os gets. O que é isso? É uma barra vertical exibida ao lado da área de trabalho, contém mini programas
Que mini programas são esses, professor? Aqui, por exemplo, neste computador que eu estou usando, eu tenho aqui, olha, o relógio, por exemplo, tá? Eu posso adicionar um outro, Como é que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, e aí você percebe que vai aparecer um menu suspenso, tá? Então, olha só, toda vez que você lê numa questão, clicando com o botão direito na área de trabalho, então presta atenção, ele não precisa dizer para você que será aberto o menu suspenso, isso já fica subentendido, você tem que saber isso, tá? Um clique com o botão direito na área de trabalho abre o menu suspenso, e aí você vai nesse menu suspenso e aí você seleciona os gets, tá certo? E aí vai aparecer esses mini programas, então é isso aqui, ó, esses é que são os mini programas, tá certo? E aí, por exemplo, você quer o calendário, você já deve ter visto isso em algum lugar. Você vem aqui, seleciona o calendário, clica, segura, arrasta e solta na área de trabalho, tá certo? E aí nós temos, eu já vi questão de prova também, aí é cruel, eles perguntarem quais das opções abaixo corresponde os mini programas, né? E aí eles colocam, então quais são esses mini programas? Apresentação de slides, o calendário, o conversor de moedas, manchete do feed, medidor de CPU, quebra-cabeças, relógio, o tempo, e ainda nós temos o Windows Media Center, tá certo? Então esses são os mini programas que já vêm, tá certo? Eu posso adicionar, mas esses são os padrões, ok? Então essa novidade é uma novidade que apareceu no Windows 7, tá certo? Então são esses mini programas que você pode adicioná-los na área de trabalho, ok? Tá certo? Então aqui, ó, mini programas que podem ser, aí nós temos o relógio e o medidor de CPU, ok? São esses mini programas aí, tá certo? Bem, ainda falando, né? Então nós estamos estudando a área de trabalho do Windows. Esta é a área de trabalho do Windows, né? Eu já falei de algumas novidades que apareceram, tá certo? Eu vou falar agora dessa barra que fica aqui embaixo, ó, chamado barra de tarefas, ok? Essa é a barra de tarefas. Então, com relação à barra de tarefas, o que eu tenho que saber para a prova de concurso? Tá certo? Então vamos lá. A barra de tarefas no Windows, ela é dividida basicamente em 3 partes. Tá certo? O botão iniciar, ok? Botão iniciar, que quando eu clico no botão iniciar, ele abre o menu iniciar. Tá certo? Botão iniciar. Que mais que nós temos? Nós temos a seção intermediária, tá certo? Que é onde eu posso fixar alguns aplicativos que me permitem acessar de uma maneira rápida, tá? E dinâmica alguns programas, alguns aplicativos. Eu posso adicionar e remover, tá certo? E o que mais cai na prova é a área de notificação, tá? Então, essa é a barra de tarefas. Então, vou repetir. Ela é dividida em botão iniciar, inicialização rápida, que é a seção que fica no meio, e a área de notificação, tá certo? Essas são a barra. Dessas 3 partes, a parte que mais cai é a área de notificação. Nessa área de notificação tem uma bandeirinha, tá? Essa bandeirinha ela é chamada central de ações, tá certo? Nessa central de ações é possível configurar 2 itens, tá? É possível configurar 2 itens na central de ações: segurança e manutenção, tá certo? Então, segurança e manutenção é possível você acessar através da central de ações, ok? E tem um outro, ok? Depois nós temos o botão mostrar área de trabalho, que é um botão que é um recurso que eu mostrei ainda há pouco. Então esse botão ele fica localizado bem ao lado do relógio, tá certo? Fica bem do lado do relógio. Eu já vi questões de prova perguntando aonde fica localizado
o botão mostrar área de trabalho na área de notificação, tá certo? Na área de notificação, ok? Então, isso, o que eu falei, são os pontos mais importantes com relação à área de trabalho, tá? Então, veja, na área de trabalho, o que foi que eu falei até então? São as novidades que apareceram com o Windows 7, tá? Só tem no Windows 7, não tem no Windows XP, não tem no Windows 10, tá? Agora a barra de tarefas ela tá no XP, que é o anterior ao Windows 7, e ela está presente também no Windows 10, tá certo? É padrão. Nós temos a área de notificação, que também está presente no Windows 10, tá? A central de ações, ela está um pouquinho modificada no Windows 10, mas ela continua presente, central de ações, porque eu já estou fazendo uma breve comparação com o Windows 10, tá certo? Que em outro momento eu vou fazer um curso de Windows 10, então eu já estou aproveitando para fazer a comparação entre o Windows 7, o que tem no Windows 7 e o que tem no Windows 10, tá bem? E um outro recurso que também está presente no Windows 10, que é o botão mostrar área de trabalho, ok? Bem, mas agora vamos ver o seguinte, né? Então depois que eu apresento isso para você, a questão é o seguinte: professor, como é que isso cai em prova? Tá? O que eu tenho que saber para a prova, de que forma que eles cobram isso em prova? Então, eu trouxe aqui para a gente ver uma questão de prova, para que a gente possa ter uma ideia como é que eles vão cobrar isso numa prova, tá certo? Então, olha só, vamos dar uma lida aí, e aí você dá uma pausa e tenta responder, tá certo? Então, vamos lá. O recurso presente no Windows 7, instalação padrão, que possibilita o redimensionamento das janelas, permitindo por meio do mouse ou do teclado, organizá-las rapidamente dentro da área de trabalho, tá certo? E aí eles vão colocar o Snap, os Get, o MPA ou Aero. E aí qual dessas opções que nós vimos é o Snap, ok? Não é complicado, não é difícil, tá certo? Então, essa é uma das novidades que apareceram no Windows 7. Vamos ver aqui uma outra questão. Então, você dá uma lida com calma aí, para o vídeo, dá uma lida com calma, e aí você responde, tá certo? Então, olha só. Sobre a área de trabalho presente no Windows, avalia as afirmativas abaixo. A área de trabalho é a principal área exibida na tela. Quando você liga o computador e faz login no Windows 7, por exemplo, é a área de trabalho. Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos na área de trabalho. Os ícones exibidos na área de trabalho são fixos e não podem ser alterados. O que você acha? Qual dessas opções você responde? Dá uma pausa aí e responda. Qual? Letra E. Apenas 1 e 2, né? Os ícones na área de trabalho, eles são fixos e não podem ser alterados? Pode ser alterados sim, tá certo? Agora, tem alguns ícones que são, por exemplo, a lixeira, que são ícones padrão, que aí você, por exemplo, não pode excluir a lixeira, tá certo? Tá? Mas, em regra geral, a gente pode se alterar. Então, aí a letra E, ok? Vamos ver, então, uma outra questão de prova de concurso, com relação à área de trabalho. Vamos lá. O botão desligar na tela início do Windows 7 oferece algumas opções complementares, dentre elas bloquear, fazer logoff, reiniciar, suspender, trocar usuário. Dessas opções, as únicas que preservam o estado da seção atual, tais como aplicativos abertos e arquivos em edição, de modo que o usuário corrente possa a ela voltar, dê uma pausa e analise as questões. Tá certo? Então aí você marcou letra B de bola, né? Bloquear, suspender, trocar usuário. Então olha só, qual é a diferença, professor? Então vamos lá. Então a opção hibernar, ela vai gravar todo o conteúdo da memória principal em um arquivo no disco rígido e desliga o computador. Tá certo? Então a opção hibernar, ela vai desligar o computador.
Já o bloquear é quando você quer fechar os programas, o presente de uma tela, e aí você quer dar ao seu colega o computador. Então o colega ele precisa, tá certo? E aí você pode fazer isso, né? Então você vai bloquear, tá? Então você vai no banheiro, vai fazer alguma coisa e você não quer que uma outra pessoa possa mexer no computador enquanto você estiver no banheiro, por exemplo. Tá certo? E aí você faz o que? Você bloqueia, porque quando a pessoa volta a usar o computador, ele vai pedir a senha, tá certo? Reiniciar, ele vai fechar todos os aplicativos, vai desligar e vai ligar de novo. Suspender, coloca o computador no estado econômico de energia, tá certo? Então, o computador ele permanece ligado, porém no estado econômico de energia. Logoff é quando você fecha todos os programas para desconectar o usuário atual, sem desligar o computador, e trocar de usuário, não fecha os programas do usuário corrente, tá certo? Então trocar de usuário não fecha, ok? Então essas aí são algumas opções. Então vamos lá. Vamos ver essa questão aqui com relação à área de trabalho. Então olha só, você dá uma lida aí e dá uma pausa, né? Ele diz assim: assinar a alternativa correta a respeito da área de trabalho de notificação da barra de tarefas do Windows 7, mostrada na figura abaixo. Então, vamos dar uma analisada na letra A. Ele diz assim: o ícone com alto-falante está indicando que o computador não está conectado à caixa de som externa. Então você observa que na figura o alto-falantezinho ele está com aquele sinal, né, de proibido, né? Letra B, o ícone da bateria está indicando que é necessário conectar o computador a uma fonte de alimentação externa, pois a carga da bateria está baixa. Então você observa que no ícone aparece a bateria com um plugzinho, né, para conectar a energia. A letra C, o ícone do teclado indica que o teclado foi desconectado do computador. Então você percebe que lá no cantinho à esquerda aparece lá o ícone do teclado. O retângulo em posição vertical na extremidade direita da área de notificação, ao ser clicado, minimiza todas as janelas abertas e mostra a área de trabalho do computador, tá certo? Então, dá uma pausa, analise com calma e aí veja qual dessas opções é a correta. Então aí, letra D de dado, né? Então eu falei ainda há pouco, na área de notificação, à direita, do lado do reloginho, nós temos o botão mostrar área de trabalho, tá certo? Então eu mostrei para você com relação à área de trabalho, de que forma que eles cobrem prova, o que cai na prova, tá certo? E você pode acompanhar esse nosso curso com o nosso material, tá certo? Que está disponível no nosso site. Então você pode baixar a nossa apostila completa, tanto a apostila do curso de hardware, como essa apostila do curso de Windows, você pode baixar. E junto com esse material, vem junto 100 questões de prova de concurso de hardware e 100 questões de prova de concurso de Windows. São dois materiais distintos, tá? Perceba, um é o material de hardware e o outro é o material de Windows, que você pode baixar no nosso site. O endereço está aí, na notificação você está vendo passar aí o endereço, que é Professor Rodrigues, com R só, professorrodrigues.com.br. Então não tem erro, é professorrodrigues.com.br. Você vai lá e você consegue adquirir esse material por um preço simbólico, tá certo? Então você pode ir lá e você pode ter acesso a esse material. E se você quiser continuar, se você gostou desse vídeo, tá bem? E você quiser continuar assistindo esse vídeo,
ele vai estar disponível lá no nosso site, tá bom? Então você pode ir lá no site, você vai ter essa aula completa de Windows, ok? Então acesse o nosso site e aí você vai ter a continuação desse curso, ok?